pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um webinar da Empower. Então, para vocês que têm acompanhado nossas lives, a gente tem feito vários webinars com temas diferentes que têm sido solicitados pelas organizações estudantis. Então, eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Eu sou a Andressa da Empower. Basicamente, eu cuido de todas as solicitações que vocês fazem na plataforma Empower e também com relacionamento com as empresas mentoras, né? Hoje eu vou estar mediando esse webinar para vocês, tá bom? Complementando o time da Empower, temos a Brenda. A Brenda está inaugurando aqui com os webinars e ela vai cuidar das perguntas. Seja bem-vinda, Brenda. Boa noite, pessoal. Muito obrigada aí pela participação de todo mundo. Como a Andressa disse, entrei na Empower recentemente, estou como gestora de projetos na área de projetos nacionais. Espero que vocês gostem, a gente preparou com muito carinho e mandem várias perguntinhas aí para a gente responder. Isso aí. Gente, para quem não conhece a Empower, nós criamos programas de relacionamento para conectar os jovens das organizações estudantis com as principais empresas do país. Então, o nosso objetivo é sempre compartilhar conhecimento dessas empresas com vocês, então seja de negócio, seja da parte de gestão, que vocês consigam aplicar diretamente nas suas organizações estudantis, tá bom? Então, se vocês quiserem saber mais sobre a Empower, acessem nossas redes sociais, elas vão estar aí nos comentários. Ali vocês conseguem saber de todas as novidades, todos os webinars que a gente estiver rodando. E lembrando que para se inscrever na plataforma é gratuito e todos os links estão nos comentários, tá bom? Falando do webinar então, pessoal, o tema de hoje é gestão de pessoas com ênfase em gestão de conflitos, como administrar e solucionar conflitos dentro da sua organização estudantil. Acho que esse é um tema super relevante e que as organizações sentem muita necessidade de trabalhar esse tema, né? Tanto é que ele foi solicitado por 4 organizações diferentes. Então, as OEs que solicitaram foi o Ramo Estudantil I3E e FB, a Leve Consultoria da UF, Equipe Red Dragons da UFSCar, Cisteia da UFGD. Então, pessoal das OEs, comenta aí na live que vocês estão participando, tá bom? Essa solicitação foi feita para a nossa super parceira PepsiCo e a gente vai ter 3 gestores da PepsiCo compartilhando conhecimento aqui com a gente, pessoal. Vai ser bem um bate-papo mesmo, então vai ser super legal esse formato. Como a Brenda comentou, enviem as perguntas aí nos comentários da live, tá bom? Se possível, sempre identifiquem a organização que vocês fazem parte para a gente saber de onde vocês vieram, tá bom? Vamos lá, para dar início então ao nosso webinar, quero apresentar os gestores para vocês. Então, primeiro eu apresento a Júlia Gonçalves, ela é coordenadora de Talent Management. Ju, seja muito bem-vinda. Obrigada, Andressa. Apresento também a Juliana Vedovato, ela é coordenadora de Talent Acquisition. Prazer ter você com a gente, Juliana. Obrigada, Andressa, prazer. Show, temos 2 Jus aqui hoje. E por fim, não menos importante, apresento o Miguel Neto, ele é gerente de recursos humanos, BP de vendas. Bem-vindo, Miguel. Obrigado, Andressa, obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Então, antes de mais nada, eu queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês, né, tanto pessoal quanto profissional, e falem sobre a PepsiCo, o negócio da empresa, enfim, a palavra é de vocês. Legal. Perfeito, vamos lá. Então, pessoal, a gente vai começar com a Ju Gonçalves. Ju, você quer falar um pouquinho de você? Vamos lá, gente. Bom, meu nome é Júlia, mas a maioria dos meus amigos e colegas me chamam de Ju, então atendo por Ju, eu e a Ju. Então, acho que hoje vai ficar o Ju, as duas respondem. Eu tenho 30 anos, sou escorpiana. Me formei em psicologia pelo Mackenzie, estou finalizando meu MBA no IBMEC. Sou paulista, nascida e criada, então sempre morei aqui em São Paulo. Sou mãe de cachorro, então esse que vocês veem aí é o Esquinho, meu cachorrinho, ele fez 1 ano agora, tá super... Tive que deixar ele para fora para não atrapalhar o webinar aqui. Adoro assistir séries, então vejo várias de todos os tipos, sou mesmo louca das séries. E na PepsiCo eu tô desde 2013, então mês que vem eu completo 7 anos de empresa. Antes da PepsiCo eu também trabalhei numa farmacêutica, também em RH, e desde que eu entrei na PepsiCo eu já passei por algumas áreas, então eu entrei como Talent Acquisition. Depois eu fui BP de vendas como o Miguel e estou desde o ano passado atuando em Talent Management. Então acho que também é uma coisa bem bacana que a PepsiCo propicia aqui para a gente, né? Poder fazer esses intercâmbios aí de função para ter esse desenvolvimento. Então é isso, um pouquinho de mim. Estou super feliz de ter
sido convidada para esse webinar. Espero que a gente agregue aí coisas bacanas para vocês. Super, Ju. Obrigada. Agora vem a segunda Ju, né? No RH da PepsiCo, se você chamar a Ju, a probabilidade é de 50% de você conseguir que alguém te dê atenção. A gente tem muitas Jus e meninos também, Júlio e afins. Então, eu sou a Ju Vedovato. Eu estou na PepsiCo há 1 ano e meio, mais ou menos, no time de Talent Acquisition. Eu sou paulistana da Gema, então eu nasci na Avenida Paulista, tenho 31 anos. Eu sou psicóloga e tenho pós-graduação em liderança e gestão de pessoas e equipes. Antes da PepsiCo, eu já trabalhei em consultorias de recursos humanos, em consultoria de estratégia, em outras empresas de bens de consumo e farmacêutica. Então, já vivenciei um pouquinho de várias indústrias. O que mais me motiva e me faz querer acordar todos os dias são projetos desafiadores e é esse contato com pessoas diferentes, com áreas diferentes. Então, em Talent Acquisition eu consigo ter essas conexões e principalmente aprender em cada uma delas e isso é incrível. E do mesmo jeito que eu tenho essa parte humana, essa parte de curtir muito pessoas e esses contatos, eu sou extremamente ligada em tecnologia. Então, eu adoro pensar em como otimizar processos, como trazer cada vez mais tecnologia para a PepsiCo e para tudo que eu faço. Isso é um pouquinho de mim. Também, de novo, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. E, Mig, agora eu passo a bola para você. Muito bem, muito bem. Galera, essa é a minha apresentação. Eu coloquei na minha foto 2 coisas super importantes para mim. Primeiro, a minha família. Essa daí é minha vozinha que mora em Santos. E outra coisa que eu gosto muito, que é viajar. Se eu pudesse realmente, vamos ver o que a Covid vai reservar para a gente. Mas se a gente puder trabalhar remotamente para sempre, eu acho que eu não vou estar em lugar nenhum. Eu vou estar sempre em uma cidade diferente, em um país diferente, porque eu acho que isso enriquece bastante a gente. Tenho 32 anos, sou santista, vim para São Paulo com 17 para fazer faculdade, sou formado inicialmente em publicidade e propaganda, depois já engatei numa faculdade de psicologia, me formei também, e comecei um MBA, terminei um MBA em gestão de negócios, porque eu acho que na posição de business partner, não sei o quanto vocês conhecem de recursos humanos, mas é super importante, além de a gente ter esse lado humano, esse lado das ideias, esse lado de, enfim, que a gente vai conversar muito mais ainda na live, é muito importante que a gente tenha uma percepção do negócio, né? Uma sensibilidade aí para saber como interagir, como entregar soluções para os nossos clientes. Estou na PepsiCo desde 2019, fui contratado para a CBP de Recursos Humanos para Florianópolis. Por mim, by the way. Obrigada. Pela Ju Vedovato, é verdade, recebi minha carta oferta por ti, né, Ju? É verdade, obrigado, viu, por ter me iniciado na jornada. E agora faz mais ou menos uns 3 meses que eu vim para São Paulo. Então, assim, é muito o que as Jus já disseram, né? A PepsiCo é esse ambiente dinâmico. Se você tiver vontade, se você tiver frio na barriga, cara, esse é o lugar, cara e caras, masculinos e femininos, esse é o lugar que você tem que trabalhar. Assim, moro em São Paulo sozinho, muito feliz de estar aqui. Novamente, muito obrigado por esse webinar e a gente espera contribuir com muito da nossa experiência aí, ou a falta dela, e a gente discute com todo mundo que está conectado. Obrigada, Mig. Obrigada, gente. Seguindo, então, acho que a gente já falou um pouquinho do que é PepsiCo, de como estar aqui, mas muitas vezes uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? E por isso a gente quer passar um vídeo que resume bastante um pouco do que é viver a cultura da PepsiCo, do que é ser PepsiCo. Então, pode dar o play no vídeo. There are people who are into music, there are people who are into video games, there are people who are into the arts and theater. It's bringing that mishmash of just different personalities together. It's the fantastic people that are at PepsiCo, smartest, most visionary people that I think I've ever met. The opportunities are incredible. The impact is massive. The fact that you can work in an organization that is so on the edge of things to come, that's the creativity, that's the entrepreneurship that PepsiCo has. I like the pace, I love the informality, and I also love the fact that I can be myself, but I feel like I'm being challenged all the time.
there is not one week that's the same as the other week. So if you don't like to be bored, if you don't like to sit in the same spot or do the same routine thing, that's the place for you. Muito legal esse vídeo, hein, gente? Muito bom, hein? Lindo. É muito lindo, né? E ele resume bastante o que é ser PepsiCo e viver um pouco do que a gente vive aqui. É um ambiente dinâmico, super desafiador e com muitas pessoas, né? E além das pessoas, a gente quer falar também um pouco do nosso negócio, gente. Então, a PepsiCo está dividida em 3 grandes categorias. As nossas bebidas, que todo mundo deve conhecer, Pepsi, Gatorade, Quero Coco. Snacks, que são todos os nossos salgadinhos e aperitivos. E nutrição. Tem muita gente que não sabe que Quaker é da PepsiCo, que Toddy é da PepsiCo. E essas são marcas bilionárias que estão presentes em mais de 200 países. A gente tem mais de 23 marcas bilionárias. E a gente tem aproximadamente 67 bilhões de receita líquida. A gente teve, na verdade, em 2019, 67 bilhões de receita líquida. Então, a PepsiCo realmente é um gigante. E a gente tem um olhar muito importante para as nossas pessoas, porque são essas pessoas que fazem o nosso negócio girar. E aí, no mundo, a gente tem mais de 250 mil funcionários, sendo cerca de 13 mil aqui no Brasil. No próximo slide, eu consigo falar um pouquinho mais sobre a estrutura da PepsiCo aqui no Brasil. Então, são mais de 13 mil funcionários aqui no Brasil, tá? Esse dado acho que está um pouquinho desatualizado. Nós temos 10 plantas espalhadas em todas as localidades, Norte, Nordeste, Sul. São aproximadamente 2.500 rotas de vendas, então os nossos vendedores estão muito pulverizados, e o Miguel, o nosso VP de vendas, pode falar até melhor do que eu. Temos mais de 100 centros de distribuição que garantem que em todas as localidades, em todos os nossos clientes, nós tenhamos os nossos produtos. E o Brasil é a 6ª maior operação do mundo. Então, nós temos uma representatividade bastante interessante quando a gente pensa em negócio mundial, tá? Mas além de falar de negócio, além de simplesmente vender os nossos produtos, a gente quer vencer. Mas a gente quer vencer com um propósito. Então, quando nós acordamos todos os dias para fazer o nosso trabalho na PepsiCo, o nosso objetivo é criar mais sorrisos a cada gole e a cada mordida. Então, a gente quer estar presente nesses momentos em que a gente tem celebrações, agora nesse momento de pandemia, celebrações em casa, obviamente, mas a gente quer sim que a cada vez que os nossos consumidores olhem para os nossos produtos e se lembrem da PepsiCo com um sorriso no rosto. Isso é super importante e está totalmente vinculado à nossa cultura, que aqui na PepsiCo a gente chama como The PepsiCo Way. O que é o The PepsiCo Way? Então, é a forma como a gente faz as coisas aqui na PepsiCo. E todo mundo precisa ter esse DNA. Todo mundo que está aqui na PepsiCo tem que se identificar de alguma forma com esses nossos valores. O primeiro deles é o foco no consumidor. Então, como a gente cria produtos que estejam alinhados àquilo que nosso consumidor busca. Como a gente age como um dono, de fato, e garante que todos os nossos processos, políticas e todas as nossas atividades aconteçam e que a gente consiga tomar ação como dono da PepsiCo como um todo, e não apenas como dono da PepsiCo, não apenas como dono de uma área. A gente também tem como premissa focar e fazer acontecer com rapidez, porque as coisas acontecem no mundo, né? A gente está no mundo VUCA, a gente precisa acompanhar isso. A gente também expressa a nossa opinião sem medo, então isso tem muito a ver com o tema de hoje. Como que eu falo o que eu estou pensando, como que eu respeito a opinião do outro, como eu ouço. Isso é um pouco do que a gente faz aqui na PepsiCo. Elevar o nível do talento da diversidade. Tem tudo a ver com pessoas. A gente precisa e a gente só é movido, nosso negócio é movido por pessoas. E são pessoas diferentes, com olhares diferentes, com pensamentos e opiniões diferentes. Então, esse elemento, acho que é o principal elemento quando a gente pensa em recursos humanos.
com tudo isso, a gente também celebra o sucesso, desde das grandes conquistas até as pequenas vitórias do dia a dia. Então, como a gente garante que a gente também tenha esse olhar e consiga passar isso para os nossos funcionários e até para os nossos admiradores. E agir com integridade. Então, a PepsiCo é considerada mundialmente uma das maiores, uma das empresas mais íntegras do mundo. Isso é um super motivo de orgulho para a gente. O The PepsiCo Way é o que a gente de fato vive. Então, é algo que faz super sentido e que cada um aqui dentro da PepsiCo se identifica. Adicionalmente, queria deixar um recado aqui para vocês, né? Se vocês se identificaram com a nossa cultura, se curtiram um pouco do que a gente tem aqui de negócio, viram a magnitude da PepsiCo, entra no nosso site. A gente tem várias oportunidades de posições dentro da PepsiCo. E o nosso site é o www.pepsicojobs.com. Lá vocês encontram as posições da PepsiCo no mundo, não só no Brasil, e divididas por categorias. É super bacana, deem uma olhada, a gente tem até algumas dicas de processo seletivo, então vale a pena. Só lembrando que os links das redes sociais da PepsiCo também estão fixados nos comentários, tá, gente? Muito obrigada, Andressa. Então, pessoal, acessem, sigam, comentem. Tem muita coisa legal, tem muito conteúdo bacana para vocês conhecerem um pouco mais da PepsiCo e entenderem também se é algo que faz sentido para vocês, né? A gente, como time de Talent Acquisition, a gente realmente acredita que a empresa, a organização, obviamente escolhe o funcionário, mas o funcionário também precisa escolher a PepsiCo e também precisa estar alinhado a tudo aquilo que a gente acredita como empresa. Seguindo aqui nas nossas posições, nas nossas oportunidades, acho que é super válido comentar com vocês 2 dos nossos grandes programas aqui em Talent Acquisition. O nosso programa de estágio e o nosso programa de trainee. O programa de estágio a gente chama de First Gen, aqui na PepsiCo, e o programa de trainee a gente chama de Next Gen. Então, o First Gen, a gente tem geralmente 2 entradas no ano, em janeiro e em agosto, e nós consideramos universitários dos últimos 2 anos de graduação. Já o Next Gen é um programa anual, então acontece em janeiro, e nós consideramos recém-formados com até 2 anos de graduação, tá? Por que esses programas são tão importantes para nós? Porque a gente forma os nossos futuros líderes. A gente realmente olha para o desenvolvimento dessa galera e garante que eles sejam alavancados e que eles possam, sim, fazer carreira aqui na PepsiCo. Esse é o nosso desejo e a gente vê isso acontecendo, o que é bem bacana. Então, se vocês têm interesse, a gente tem mais informações lá no site da PepsiCo. Entrem, olhem também as nossas redes, compartilhem os conteúdos, porque tem muita coisa bacana. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do que eu compartilhei, um pouquinho sobre a nossa empresa. Óbvio que tem muito mais coisa legal para vocês conhecerem. Ju, a gente já tem uma pergunta aqui, hein? Olha, vamos lá. A gente falou um pouquinho de propósito, né? E o Matheus perguntou como os valores de uma empresa podem impactar diretamente nos conflitos. Totalmente, né? Acho que a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui é que a gente pensa muito em conflito como uma forma negativa, em conflito vinculado a uma briga, em conflito vinculado a algo que não é bacana. Na PepsiCo, acreditem, a gente incentiva os conflitos e que não tem nada a ver com briga, tá, gente? Quando a gente fala de um dos nossos comportamentos, que é falar sem medo, que é expressar a sua opinião sem medo, a gente está incentivando os conflitos, porque a gente realmente acredita que é só a partir desses conflitos, de olhares diferentes, de pensamentos diferentes, que a gente vai conseguir representar os nossos consumidores. A gente tem consumidor em todo lugar do mundo, e se a gente não tiver essa diversidade de pensamento, de pessoas, de atitudes, a gente nunca vai conseguir criar produtos que toquem o coração ou que tragam mais sorrisos a cada gole, a cada mordida para todo mundo. Então, a PepsiCo, como uma empresa que olha para a diversidade e que olha para essa questão de desenvolvimento, a gente sim incentiva que esses conflitos sejam através da nossa cultura, que esses conflitos aconteçam através da nossa cultura de expressar opinião sem medo.
Ótimo. São realmente aqueles conflitos positivos, né, que a gente chama. Exatamente. Obrigada, Brenda, pela pergunta. Gente, vamos começar então o nosso bate-papo falando aí de gestão de conflitos, né? Então eu queria trazer para vocês assim uma questão de quais são as principais causas de conflito dentro de uma empresa ou de uma organização estudantil. O que vocês acham que mais gera esses conflitos? Eu acho que eu posso ir com essa. Vamos lá, Andressa. Eu acho que o grande ponto de conflito é quando a gente tem algum tipo de desalinhamento desde o começo. Então, eu acho que quando a gente tem um objetivo que esteja desalinhado ou um objetivo que não faça parte do propósito de uma pessoa, do propósito da organização, do propósito de um projeto, enfim, aquilo que a gente quer realmente no final, a gente acaba gerando várias coisas que vão se atropelando. Então, o que eu vejo muito também e que acaba fortalecendo os conflitos negativos é quando a gente não trata o conflito desde a base. Então, quando ali o objetivo não está estabelecido, a gente acaba trazendo mais elementos que pioram um pouco esse conflito até chegar num total desalinhamento e numa disrupção, por exemplo. Um outro ponto que eu acho que acaba sendo muito prejudicado se a gente não trata o desalinhamento desde a base é a comunicação. Então, se a gente não tem um alinhamento de comunicação, eu também acredito que seja uma das fontes principais assim, para a gente gerar os conflitos que não são positivos. Quando a gente fala sobre tratar esse conflito, quando a gente fala de justamente fazer a gestão desses conflitos, eu acho que existem duas coisas super importantes que a gente tem que ter em mente como profissional, independente da área que a gente esteja, da nossa formação, do objetivo da empresa, etc. Eu acho que o primeiro é empatia. Eu acho que a gente tem que muito respeitar a forma como a pessoa pensa, como o seu interlocutor pensa, a forma como o background da pessoa. Então, qual que é a formação dessa pessoa? Qual foi a educação que essa pessoa recebeu? É justamente essa coisa que está muito em moda no mundo de recursos humanos, que é você vestir o sapato do outro. É você realmente se colocar, suspender por um momento aquilo que você é e entender como a pessoa também pensa. Porque a partir daí você começa a fazer uma gestão de conflitos eficiente. Porque a partir daí você consegue trazer um pouco mais de você consegue trazer um pouco mais de paz nessa relação, um pouco mais de alinhamento, e aí você consegue começar a fluir, a se realinhar novamente, etc. E é muito interessante na PepsiCo, né? Enfim, eu tenho 1 ano e 3 meses, não tem nem 2 anos ainda na PepsiCo, mas eu percebo muito isso que a Ju falou, de justamente a gente incentivar o conflito positivo. É uma empresa muito dinâmica, gente, e a gente trabalha com salgadinho. Pensa no nosso shelf life, pensa em como a gente tem que se reinventar a todo momento para que a gente seja atrativo no ponto de venda. Esse é o nosso objetivo, que o cara sinta atração em pegar o nosso salgadinho e consumir. Então a gente tem que trazer pessoas de diferentes formas, de diferentes formas de pensar, de diferentes naturezas, que sofram preconceitos diferentes lá fora. Enfim, a gente precisa colocar todo esse time para funcionar junto para trazer a melhor solução para o nosso consumidor, que é o foco no consumidor, aquilo que a gente falou. Porque eu acho que um outro lance é você entender a multidisciplinaridade. Então, num projeto, eu não vou olhar só como recursos humanos, eu não posso olhar só como um cara de finanças, eu não posso só olhar como um cara de eventos, eu não posso só olhar como um cara de TI, eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Então, por exemplo, na PepsiCo, eu quero criar mais sorrisos a cada gole e a cada mordida. O que a gente tem que fazer? Acho que deu para responder um pouquinho, né? Com certeza. Então, pessoal, vocês que estão buscando aplicar isso na organização de vocês, acho que, basicamente, o Miguel quis dizer que a gente tem que entender que as pessoas são diferentes, né? Que elas têm esse background diferente e que a comunicação é tudo, né, Miguel? Então, se a gente se colocar no lugar do outro, entender o porquê que ele pensa daquela forma, porquê que ele expôs a opinião dele daquela forma, a gente consegue conversar e chegar num senso comum, né? E o propósito, Andressa? Onde a gente quer chegar? O propósito é fundamental. Exato. Muito legal. E me diz uma coisa, Miguel, sempre que a gente fala na palavra conflito, a gente pensa numa conotação negativa, né? Parece que é algo ruim. E será que conflito é necessariamente algo ruim dentro de uma organização? De forma alguma. Eu acho que o conflito, ele só é ruim quando você não faz uma boa gestão dele, quando você não sabe se aproveitar daquilo. Então, de novo, né? Eu acho que quando você está numa empresa que precisa de inovação a todo momento, precisa de pessoas que pensem diferente, precisa de pessoas que entendam o consumidor desse país continental que é o Brasil, a gente precisa saber fazer uma boa gestão de conflitos para que a gente consiga chegar no nosso objetivo. O conflito é negativo quando a gente não entende que o conflito está colaborando, quando a gente perde o respeito, quando a gente sente que não
está conseguindo mais agregar com a ideia de outras pessoas, quando a gente realmente não está respeitando a diversidade. Tem inclusive um chart de The PepsiCo Way, que eu não sei se está antes ou se está depois, se a gente puder mudar. O JP é mágico, tá, gente? O JP, não sei se vocês conhecem, mas é um cara aqui que fica ajudando a gente em tudo. Esses, por exemplo, são os detalhes que a gente tem para cada um dos comportamentos do The PepsiCo Way. Então, se a gente ler todos eles, a gente percebe que o foco no consumidor é justamente trazer inovação para o consumidor. Para isso, a gente precisa do diferente. Para isso, a gente precisa elevar o nível do talento e da diversidade. Para isso, a gente tem que expressar opinião sem medo. E no lance de expressar opinião sem medo, é muito interessante que a gente não é só o falar. A gente precisa também estar curioso, aquele lance de você se deixar de lado um pouquinho e entender um pouco o que aquela pessoa está te trazendo. É muito interessante porque existem vários estudos que dizem que quando a gente consegue fazer esse exercício, a gente aprende muito mais do que qualquer coisa, assim, muito mais que ler um livro, muito mais que participar de seminário, etc. Porque o outro tem muito para aprender, para ensinar pra gente. E óbvio, cara, pra gente conseguir solucionar o conflito e chegar num objetivo, a dor de dono, é você realmente não se preocupar só com a tua área, é você se preocupar com todo, é você agir com integridade, fazer tudo certinho, porque a gente não pode ter, por exemplo, valores distorcidos dentro de uma organização, de um time, de um projeto, etc. E uma recomendação sensacional para todos vocês que tenham a oportunidade, celebrem o sucesso. A partir do momento que vocês solucionam um conflito, a partir do momento que vocês terminam um projeto, a partir do momento que você passa por uma fase difícil e consegue resultados interessantes, celebrem, façam com que as pessoas embarquem e cada vez mais se apropriem da conotação positiva do conflito para que a gente atinja os objetivos. Show, muito legal. Só complementando, acho que esse ponto de celebrar é super importante, né? Muitas vezes a gente tem tantas conquistas, tantas coisas boas, e no dia a dia passa despercebido. E criar esses momentos de diversão, construir esse ambiente mais positivo, tá totalmente atrelado à motivação, né? E à retenção desses talentos. Então, quando a gente pensa no celebrar o sucesso, a gente também está falando de retenção. Muito legal. Brenda, tem mais alguma pergunta aí? Temos perguntas, o pessoal tá bombando em perguntas aqui. Eu vou unir duas perguntinhas de dois Matheus diferentes, um é do Matheus Souza e o outro do Matheus Pires. Eles perguntaram como que a gente pode estimular essa empatia no nosso time, né, para que se torne algo constante, e também pensando nessa cultura de feedbacks mais positivos ou não tão positivos assim, que as pessoas não entendem, como que a gente pode fazer para ter uma comunicação mais transparente, né, e treinar o time para que eles realmente consigam lidar com essa transparência. Acho que aqui eu posso falar um pouquinho, quando a gente fala da questão de estimular a empatia, acho que a Ju e o Miguel trouxeram muito isso de você olhar, se colocar no lugar do outro, colocar o sapato do outro. E uma coisa que a gente estimula muito aqui é o pensar fora do ar-condicionado, né? Então, eu acho que esse é um exercício super bacana, assim, que independente do setor, do modelo de negócio que você tem, enfim, da área que você atua, é sempre interessante você literalmente sair da sua caixinha e conhecer qual que é a realidade do outro. Eu acho que isso faz com que você consiga exercitar melhor essa questão da empatia. Então, por exemplo, a gente, às vezes, mesmo estando em áreas de apoio de RH, eu e a Ju, a gente vai ao campo, vai entender como que o time de vendas está trabalhando, quais são as necessidades deles na ponta, né? A gente participa de reuniões, às vezes, com o negócio, vai nas fábricas, porque eu acho que você está em contato com o seu consumidor, com o seu cliente, né? No nosso caso, o nosso cliente interno, faz com que você entenda mais de perto a necessidade dele e consiga exercitar melhor a empatia. Então, acho que um primeiro passo é isso, assim, estimular com que as pessoas saiam do ar-condicionado, saiam ali da sua caixinha e vão conhecer outras coisas. E aí, quando você fala da questão do feedback, da cultura, eu acho que a gente pode até já emendar aí no próximo chart, que o que a gente trabalha aqui na PepsiCo é preparando a nossa liderança e preparando as nossas pessoas. Então, a gente tem algumas coisas que contribuem para essa preparação e para que as pessoas estejam realmente exercitando isso no dia a dia. A gente já falou bastante a questão da cultura, eu acho que é sim um pano de fundo super importante a nossa cultura estimular o diálogo. Ferramentas e processos que a gente tem aí, desde processos de gestão, então todo processos de conversas de carreira, né, de discussão de próximos
espaços, momentos específicos no ano que a gente estimula isso, mas ao longo do ano fazer com que as pessoas mantenham essa frequência, o protagonismo de carreira, e muito do que o Miguel falou da questão de comunicação, ter fóruns de comunicação bem estruturados para que a gente consiga garantir a uniformidade aí, né, da informação chegando para todo mundo. A gente tem programas de base para liderança que preparam, inclusive, para esses temas que a gente sabe que são mais importantes. Então, como dar um feedback, como fazer um coach com o meu liderado, né? Como que eu lido com conflitos, enfim, e toda essa agenda que a gente sabe que é super importante, como que eu desenvolvo talentos. Então, são programas mais de base e outros programas de aceleração que já estimulam a nossa liderança a pensar em futuro, a olhar uma agenda de competências do futuro. Então, acho que estão aí algumas coisas. E, por fim, a gente também tem processos, né, e programas de mentoria e coaching, que em alguns casos específicos, quando a gente precisa alavancar a competência, ou desenvolver algum comportamento específico, né, de talentos que a gente identifica, a gente também tem esses processos que podem contribuir aí com o desenvolvimento. Então, essas são as ferramentas que a gente usa na PepsiCo, né, mas eu acho que mesmo organizações que não têm isso tão estruturado, cada vez mais a gente tem muita ferramenta disponível online, né, treinamentos, webinars como esse. Então, acho que a gente vem falando muito de lifelong learning, né, ser esse curioso, esse aprendiz que busca esse conhecimento, vai ajudar porque a gente tem aí conteúdos disponíveis de todos os formatos, né, então acho que estimular e desenvolver essa habilidade de estar sempre buscando renovação e conhecimento, sem dúvida vai alavancar essa agenda. Não sei se eu respondi aí a pergunta. Com certeza. Meio que basicamente está tudo voltado para a questão da cultura, né, que a gente estimula. A Renata perguntou como que a gente pode fazer para estimular os membros a assumirem essas responsabilidades que eles têm e até mesmo assumir responsabilidade de terceiros, né, para que no final não acabe sendo uma culpa individual e sim a coletiva do conjunto ali mesmo. E aí, nesse caso, seria realmente essa questão da cultura, né? E eu acho que até emendando um próximo chart que a gente trouxe, que eu acho que faz bastante link com esse ponto, né, que a Renata trouxe. Acho que esse é legal também porque a gente tem, qualquer pessoa, é uma teoria que a gente tem aqui, uma metodologia, mas baseada num livro que é do Lencioni, né, que é dos 5 desafios das equipes. E eu acho que é uma teoria que é super bacana. A gente tem aqui uma plataforma que é o High Performance Team Tools, então são ferramentas para trabalhar essa jornada de construção de time. Mas o que ele fala, basicamente? Quando a gente tem uma equipe disfuncional, o primeiro pilar é exatamente a falta de confiança. As pessoas não conseguem trazer, falar o que realmente sentem, não conhecem umas às outras. E se você não tem isso bem estruturado, naturalmente as pessoas vão ter medo do conflito, porque o conflito vai acabar indo para uma conotação mais negativa, né? Porque as pessoas não sabem por trás do que o outro está pensando, né? E aí isso faz, se eu tenho medo do conflito, eu não falo o que eu preciso discutir. Então eu acabo não me comprometendo. Eu entro numa reunião, o outro fala como eu não concordo, mas eu não quero entrar em discussão, eu concordo, mas por trás eu acabo não me comprometendo com aquilo porque eu não acredito naquilo. E isso faz com que eu evite responsabilidade e, por fim, eu não acabo não focando em resultados. O que você olhar, né, desde o começo dessa pirâmide faz com que a gente faça essa transformação. E aí essas ferramentas que a gente trabalha aqui, mas que você pode trabalhar de diversas formas aí no mercado, em qualquer organização, é exatamente trabalhando em cada um desses pilares. Então, o primeiro ponto dentro dessa organização, dentro desse time, é criar vulnerabilidade, um espaço de vulnerabilidade, uma relação de confiança. Então, as pessoas têm que se conhecer, têm que saber qual que é o propósito da outra pessoa que está trabalhando nessa organização estudantil, né? O que motiva ele, quais são as dificuldades dele, porque aí sim eu vou exercitar empatia, aí sim eu sei que, sei lá, numa reunião que ele me respondeu atravessado, eu sei o que está acontecendo por trás disso. Isso faz com que a gente consiga falar a verdade, né? Consiga cultivar esses conflitos que são construtivos. Nisso, quando a gente traz a verdade, discute tudo, a gente tem compromissos compartilhados, então todo mundo se compromete com aquilo, assume responsabilidade, isso eleva o nosso resultado. Então, eu gosto muito dessa teoria, porque eu acho que se aplica em vários contextos, né? E eu acho que a gente quis trazer aqui exatamente porque é um livro super simples, assim, fácil a leitura e que traz alguns insights nesse sentido que eu acho que qualquer uma dessas organizações consegue aplicar, sabe? Então, acho que também responde um pouquinho, trazendo mais ferramentas até para essas organizações.
Brenda, eu queria adicionar uma coisa ao que a Ju disse. Ju, sensacional o que você falou. E Muito você bom. trouxe um ponto, resumindo a pergunta anterior dela, que é o nós. E eu acho que, de fato, um dos pontos para você fazer uma boa gestão de conflitos é você começar a falar nós. É você sempre usar dessa forma, assim, como uma responsabilidade coletiva. Você não culpar pessoas ou você se culpar. Ou você colocar os seus objetivos, os seus interesses acima dos objetivos do coletivo, dos interesses coletivos. Então, por exemplo, com o meu time, quando a gente tem algum projeto, quando a gente tem alguma situação, é sempre assim, vamos em frente e se der certo, nós vamos celebrar. Se der errado, nós vamos achar um jeito de conseguir construir isso de outra forma, de endereçar, enfim. O nós é muito, muito, muito importante. E se eu pudesse dar um conselho, sempre uso o nós. Muito bom. Muito legal. Bom, eu ia perguntar aqui quais são as estratégias da Pepsi para uma boa gestão de conflitos, mas acho que a Júlia já passou bastante pelas ferramentas, né, que vocês têm usado aí. Eu queria saber um pouquinho dos aprendizados, assim, com relação à gestão de conflitos, né? Dando dicas para o pessoal. Então, tem alguma coisa que vocês acham que funciona melhor para a gestão de conflitos, algo que não funciona, né? O que vocês podem passar para o pessoal aí? Quer que eu vá com essa, Jus? Vai aí. Então, tá bom. É que em vendas quase não tem conflito, sabe? São 5 minutos no campo, vivendo assim super tranquilamente. Não, mas é muito interessante, porque quando você trabalha com vendas, enfim, a gente tem 5 mil funcionários mais ou menos em vendas no Brasil. Só que eles estão distribuídos do Oiapoque ao Chuí nas menores cidades que vocês possam imaginar. Assim. Então, a Ju Vedovato... Só um parênteses. Todo caminhãozinho que vocês veem andando na rua com PepsiCo é um vendedor nosso. É uma né? Então, acho que isso é uma chips, né? Então, acho que é legal até para dar essa dimensão, porque às vezes vocês podem pensar, alguém que está entregando de outra empresa, que às vezes tem distribuidor, mas são nossos funcionários que estão lá entregando nos pequenos pontos de venda. Então, acho que é legal trazer isso para vocês terem visibilidade ainda mais, né? Super. Excelente. É super capilarizado, assim. Então, a gente tem gente que sei lá, só vê o chefe uma vez por mês. A gente tem funcionário que só vê o chefe a cada 2 meses. Então, essa capacidade de você fazer uma autogestão, você ter os seus objetivos, você ter a sua disciplina, é muito importante para um determinado canal que a gente tem na PepsiCo. Você sabe que eu tinha até esquecido a pergunta, mas eu acho que eu lembrei. Eu acho que existem 2 coisas muito importantes que eu posso dar como conselho. A primeira eu explorei bastante, que é usar o nós. Aqui não é Miguel Neto S.A., não é Ju Vedovato ou Ju Gonçalves S.A., a gente está como PepsiCo. E como PepsiCo a gente tem um objetivo que é um objetivo declarado. A gente também é uma instituição que precisa dar retorno, né? Uma empresa que precisa ter lucro. Então o nós é sempre muito importante por uma questão de alinhamento, missão, propósito, etc. E eu acho que um outro ponto, aí trazendo muito mais o meu lado de psicólogo, é a vulnerabilidade. Quando a gente fala sobre gestão de conflitos, é muito importante que a gente deixe claro para as pessoas que vulnerabilizar-se é normal e é importante. Então, a gente ter aquele momento para ouvir o que a gente pode melhorar, a gente ter aquele momento para sofrer, a gente ter aquele momento para aceitar que, de repente, um determinado projeto nosso não foi para frente, também é muito importante. Porque isso faz com que a gente crie os vínculos de confiança que a Ju falou e etc, e a gente consiga chegar nos resultados coletivos. Respondi, Andressa e Brenda? Oi. Com certeza. Não, com certeza. Pessoal, gente, só lembrando que o pessoal aí preenche uns formulários que tem nos comentários, está no comentário fixado. Tem 2 formulários para vocês preencherem. Um é o formulário para vocês receberem os certificados e o outro é o formulário de feedback, tá? Para a gente saber o que vocês estão achando dos webinars que a gente faz, tá bom? Tem mais alguma pergunta aí, Brenda? Tem, agora a gente vai entrar um pouquinho, né? Foi falado bastante sobre essa questão do nós, do time, e a Natália, da UFV, perguntou como que a gente faz para lidar com pessoas muito intensas. Então, pessoas que reagem assim com um grau de intensidade muito grande a qualquer tipo de conflito, né? Se vocês quiserem, eu também posso tentar. Amiga, que eu acho que os grandes exemplos estão com você. Então vamos lá, vamos falar os grandes exemplos ainda estão comigo. Daqui a pouco chega nelas, porque também tem gente intensa em processo seletivo, também tem gente intensa em treinamento de liderança. Depois as duas podem complementar. Eu acho que
a gente falou, a Ju explorou bastante, eu acho que vocês, meninas, também comentaram algum ponto sobre a preparação da liderança. E a liderança, quando você prepara a liderança, quando você prepara o seu time, e o seu time é um time diverso, naturalmente vai gerar o conflito. O grande lance é como que desde o começo você coloca o conflito para ser positivo. E, obviamente, por questões diversas, a gente tem algumas pessoas que são um pouco mais intensas. Só que também existe a necessidade da pessoa aculturar-se, da pessoa entender qual que é o modus operandi de uma organização. Então, se é uma pessoa que é muito intensa e a gente acaba não conseguindo ter qualquer tipo de... enfim, não consegue contornar, não consegue desenvolver e etc. através de processos formais de coaching, através de uma mentoria, através de feedbacks, através de planos de desenvolvimento, torna-se bastante complicado. Mas pela minha experiência, eu posso te dizer que a partir do momento que a gente identifica essa característica, e é muito importante o gestor, o líder estar treinado, e o RH Business Partner, né, a pessoa que acompanha todo o negócio com o olhar de pessoas, com o cuidado de pessoas, é muito importante essas pessoas identificarem desde o início para a gente conseguir colocar no eixo. Colocar no eixo, gente, não estou querendo dizer moldar essa pessoa e fazer com que ela faça daquela forma, mas entender que estamos ali numa coletividade, em que a gente tem que trabalhar junto e que coisas boas e coisas ruins vão acontecer, mas que a gente precisa entender como que a gente consegue tirar o melhor de todas elas. Eu acho que complementando, Miguel, às vezes tem pessoas que são intensas e tem pessoas que às vezes naquela situação foram intensas. Então, eu acho que também volta a questão da empatia, de vestir o sapato do outro, da gente entender o que será que está acontecendo para aquela pessoa ter sido intensa naquele momento, né? E muitas vezes respirar, esperar, não precisa ser na sequência que você vai falar com a pessoa, se as emoções ainda estão exacerbadas. Então, eu acho que também tá essa sensibilidade de saber quando esperar as pessoas respirarem, ter um outro momento para você falar com calma, num outro contexto, num outro ambiente, e aí trazer de uma forma muito empática e com cuidado, porque eu acho que no fim do dia todo mundo quer ajudar o outro e desenvolver o outro. Então trazer assim, como que isso ela pode fazer diferente, o que aquilo trouxe de mal-estar talvez naquela situação, né? Por que aquilo aconteceu, se tem algo que se disponibilizar, ajudar, sabe? Então eu acho que sempre vale esse cuidado e sensibilidade de também saber o momento de esperar e falar no momento seguinte, sabe? Acho que o que resume é empatia e feedback, né? Basicamente. É muito importante isso que a Júlia comentou. Acho que entender o momento do outro faz toda a diferença, né? Às vezes não teve um dia legal, tá passando por um problema pessoal, e isso acaba gerando o conflito, né? Aquele estresse. Então, dá para falar num outro momento, né? Então, anotem essa dica, pessoal, que é bem importante. Se você tem uma relação de confiança e já criar um espaço de vulnerabilidade, essa conversa e você fazer esse tipo de pergunta vai ser muito mais tranquilo do que quando você não tem, que pode parecer às vezes invasivo, alguma coisa assim. Vocês já tendo essa relação construída, a outra pessoa vai entender que aquilo é pro bem dela, que você está buscando para ajudá-la, né? Então, acho que por isso que eu volto, que essa teoria eu acho que ajuda muito e traz muitos insights, assim, de como atuar nesse tipo de situação. Com certeza. Mais alguma pergunta aí, Brenda? Foi mais uma reflexão, assim. O Taylor disse que então veio um questionamento, né, na cabeça dele. Ser um bom líder hoje em dia precisa meio que desconstruir esse individualismo da contemporaneidade para que realmente traga isso, né, em todas as esferas da vida e, consequentemente, consiga lidar em grupo aí. É muito isso mesmo que a gente falou, né? Não, eu acho que o mundo, né, a gente está num contexto que não é o líder. A sociedade cada vez mais está indo muito para uma questão de coletivo. Então, eu acho que essa questão do individualismo, ela está se perdendo porque não cabe mais, né? A gente viu tantos movimentos, né, frente ao contexto que a gente está, movimentos, né, no mundo, movimentos organizacionais. Então, eu acho que essa reflexão é muito não só no papel do líder, mas de qualquer indivíduo, cada vez mais olhar de forma mais coletiva para o planeta, para o impacto que suas ações têm, sabe? Então, acho que vai além só do papel de liderança. Óbvio que o líder acaba tendo uma responsabilidade maior, porque muitas vezes ele contribui para o desenvolvimento de pessoas com esse mesmo mindset, né? Mas eu acho que é uma responsabilidade super compartilhada isso, e cada vez mais. Sim. Sem dúvidas. Isso mesmo. Gente, eu tenho mais uma pergunta aqui que eu acho que contextualiza bastante uma situação que as organizações estudantis costumam viver.
Eu queria saber se tem algum cuidado especial com relação à gestão de conflitos que o pessoal das organizações estudantis precisa ter, levando em conta 2 pontos. Primeiro, os integrantes são voluntários, então não tem aquela coisa de posso perder meu emprego ou coisas desse sentido. E segundo, muitas vezes eles são amigos, então já existe um relacionamento entre eles antes do momento que eles ingressaram ali, e aí talvez um seja líder do outro e possa causar um certo conflito, ou o contrário, né? Talvez eles já tenham um problema pessoal por fora da organização e aí acabam trazendo isso para o momento ali do projeto, enfim. Então, como lidar com essas situações que eu acho que ocorrem muito nas organizações estudantis? Super, acho que eu consigo ajudar nessa, vamos lá. Gente, qualquer tipo de organização requer bastante maturidade para lidar com uma série de situações do dia a dia, né? E essa maturidade precisa vir de forma bastante importante para essas pessoas que assumem essas posições de liderança. Então, a gente precisa, mais uma vez, ter uma comunicação super efetiva, um alinhamento de expectativas, por mais que seja algo voluntário, por mais que seja amigo, essa comunicação tem que ser bastante fluida. Esse alinhamento de expectativas precisa ser bastante assertivo. E sabe aquele ditado, combinado não sai caro? Então, a gente precisa sempre ter esse tipo de alinhamento. Um segundo ponto que eu acho que é super importante é essa separação de papéis, né? Vida pessoal é uma coisa, você sempre vai ter seus amigos, você vai sair, vai pro churrasco, vai beber uma cerveja, mas não é por isso que você vai deixar de dar um feedback, não é por isso que você vai deixar de contribuir com o desenvolvimento dessa outra pessoa. Acho que mais uma vez a gente volta na teoria de Lencioni, nessa pirâmide de uma equipe coesa, criar essa vulnerabilidade, essa relação de confiança e trazer essa maturidade para a mesa, para conseguir fazer essa separação de papéis, é o mais importante, porque daí você cultiva esses conflitos construtivos, esses conflitos positivos. E a gente precisa ter uma mudança de olhar. Eu comecei falando da diferença de um conflito negativo e um conflito positivo. A gente sempre dá uma conotação negativa para os conflitos, mas é super importante a gente também pensar o quanto isso vai estimular o desenvolvimento de todo mundo, o quanto ouvir uma opinião diferente, discordar de algo não significa algo negativo, muito pelo contrário, significa uma nova oportunidade, uma nova chance da gente pensar diferente. E é pensando diferente, muitas vezes, que a gente consegue atingir um objetivo comum. Então, acho que tem que ser isso. Eu acho que tem um ponto também super bacana de pensar, que volta também, acho que a pirâmide ela traz muito isso, mas é voltar para o propósito da pessoa. Acho que ninguém está numa organização estudantil porque não tem nada para fazer, né? Eu estou ali porque alguma coisa eu estou buscando, seja me desenvolver, seja ser mais atrativo para o mercado, para ter uma experiência. Então, acho que se isso está claro, né? A gente falou muito de comunicação e de alinhamento, se está muito clara a minha expectativa, volta para isso. Se alguma pessoa não está comprometida, volta para o propósito dela, né? Porque acho que cada vez mais a gente está vendo uma mudança, inclusive, do mercado de trabalho, organizações que não têm mais hierarquia, né? Funcionários estão se movimentando muito facilmente aí, buscando realmente empresas que se identifiquem com propósito. Então, a gente não, mesmo organizações em que a gente tem, né, CLT, ainda assim a gente não segura mais as pessoas porque ela precisa do emprego e salário. A gente segura as pessoas porque ela se identifica com propósito. Então, acho que nessas organizações estudantis não é diferente, né? Qual que é o propósito de quem está ali dentro e como que vocês conseguem, como líderes dessa organização, cada vez mais estimular e mostrar que esse propósito está sendo vivido no dia a dia. Mas para complementar os pontos da Ju. Perfeito, Ju, obrigada. Concordo 100% com vocês, gente. É muito importante trazer essa questão do propósito, né? Numa organização estudantil, normalmente você tem um projeto principal, seja um projeto que você vai para uma competição, seja uma empresa júnior, mas sempre existe o motivo de estar ali, né? Todo mundo quer aprender junto e não adianta nada a gente trazer conflitos pessoais, né? Isso não vai agregar
no objetivo final, muito pelo contrário. Então, se a gente souber transformar os conflitos em pontos positivos, né, que façam às vezes, a gente olhar para um novo horizonte, ter novas ideias, como a Ju Vedovato comentou, aí sim vocês vão estar tirando um proveito desse conflito. Então, espero que vocês estejam anotando todas essas dicas, gente, para replicar aí na organização de vocês, tá bom? Um conteúdo muito valioso. Brenda, temos mais perguntas? Temos também. Pegando um pouquinho o gancho da Emanuele, ela perguntou basicamente o que pode ser feito no momento em que uma discussão toma um rumo que gere conflitos não construtivos, né? Então, são esses conflitos realmente que a gente não consegue lidar no dia a dia. E aí, o pessoal, a Vitória, da Materiais Júnior, também perguntou como que a gente pode fazer para alinhar esses conflitos para que eles estejam efetivamente alinhados com os nossos propósitos dentro da empresa, né? Eu acho que essa primeira pergunta, a gente pode recuperar muito o que a Ju falou sobre o momento. Entender se é aquele momento da pessoa, enfim, receber um feedback, ter uma conversa, etc. Mas também entender se é aquele momento de seguir com uma discussão ou com um conflito que não está sendo positivo. Então, se é possível gerenciar o tempo dessas reuniões, enfim, desses projetos, etc., eu sugiro que a pessoa encontre um momento melhor. E entre uma reunião e a nova reunião para voltar a esse conflito, que alguém que tenha um pouco mais de habilidade ou que queira se desenvolver com essa habilidade, tenha uma conversa com a pessoa no momento tranquilo, tente entender, haja de forma empática, dê conselhos e reforce que o propósito é estar todo mundo no mesmo barco e tem que rumar para a mesma direção. A segunda pergunta eu naturalmente esqueci, mas a gente pode recuperar com a Brenda. Podemos, com certeza. A Vitória, da Materiais Júnior, perguntou como que a gente pode conseguir fazer com que haja um alinhamento eficiente, né, dos propósitos da empresa com todos os membros dessa empresa. No caso, para a MJ, né, mas assim, na organização estudantil como um todo. E para essa pergunta, eu acho que naturalmente, é como se fosse uma seleção natural quando a gente está em algum tipo de empresa, quando a gente está em algum tipo de ramo, quando a gente está em algum tipo de organização estudantil. Se está muito bem estabelecido o propósito, o objetivo, a missão, a gente acaba ficando porque a gente se identifica com aquilo e existe, de certa forma, um alinhamento. O que a gente precisa fazer justamente é a gestão do conflito, caso ele exista, para que a gente consiga, enfim, avançar nos objetivos. Eu acho que o alinhamento, de novo, né, parece repetitivo, mas isso é muito importante. A missão e o propósito são sempre muito importantes. Então, eu posso até comentar, por exemplo, sobre o meu dia a dia. Meu dia a dia não é fácil como VP de vendas. A gente tem muitos desafios. São clientes completamente diferentes, a gente tem o Brasil inteiro, eles têm uma pressão enorme, por exemplo, com fechamentos, a gente sabe que vendedor vai atrás de meta, etc, etc, etc. Então tem dia que você vai dormir e você fala assim, gente, juro, eu queria ganhar na Mega Sena e não ter mais que trabalhar. Só que nada como uma boa noite de sono para você acordar e entender que você é importante para aquilo, que aquela empresa também está suprindo uma necessidade sua. Então, por exemplo, na PepsiCo eu encontrei muito um espaço para eu poder ser quem eu sou e defender quem eu sou e defender a diversidade, trabalhar a inclusão e colocar gente que pensa diferente, gente que é diferente, para chegar no mesmo objetivo. Então, assim, a PepsiCo, além de ter sua própria missão, seu próprio objetivo, de termos os nossos resultados financeiros, obviamente, que a gente tem que bater mensalmente, ela permite que eu, enquanto ser humano, consiga aliar o meu propósito de vida, a minha missão de vida com o meu trabalho. Então, naturalmente, as coisas se alinham. E aí é uma questão um pouco mais da gente entender quais são as melhores ferramentas para fazer a gestão desses conflitos. E aí, Miguel, eu acho que um ponto importante até é a liderança dessa organização também refletir se o propósito está claro para todo mundo, porque muitas vezes essa falta de alinhamento é porque talvez o propósito não condiz mais com o rumo, né? Porque em alguns casos, dependendo do momento, do foco, isso pode mudar em algumas organizações, então revisitar isso eu acho que é importante para seguir aí acompanhando as transformações que aquela organização passa,
e entender se isso está claro para todo mundo. Porque, por exemplo, aqui a gente estabelece desde o momento da contratação, e a Ju pode falar um pouco mais, qual que é o nosso propósito, o que a gente busca, o que a gente pratica. Isso naturalmente faz com que a gente traga pessoas que estejam alinhadas a isso. E que, óbvio, no meio do caminho as diversidades vão se complementando para a gente conseguir avançar na nossa agenda. Mas eu acho que é um ponto bem interessante, assim, refletir. Será que o meu propósito está claro? E se ele está claro, será que ele ainda reflete o que a gente é como organização? Sabe? Acho que é um convite aí para as organizações também pensarem sobre isso. Super, Ju. E eu vou resgatar uma fala minha do começo da nossa conversa, né? É uma relação ganha-ganha. Então, a organização, sim, escolhe o profissional, mas o profissional precisa escolher a organização. E é como o Miguel disse, a gente tem que enxergar esse propósito. Eu não acordo todos os dias para fechar vaga. Eu acordo todos os dias para impactar pessoas, para impactar o negócio. E para fazer a diferença, seja com diversidade, seja criando um sorriso a cada gole, a cada mordida. Tem uma série de fatores que me engajam, me motivam e fazem com que eu esteja na organização. Quando a gente pensa nos processos de seleção, a gente também tem uma mudança super importante nesses processos, que antes eram muito mais voltados para avaliação técnica, para uma habilidade específica, e hoje a gente enxerga, a gente faz uma contratação para a organização como um todo. Óbvio que o técnico é importante, mas o comportamento, aquilo que a pessoa apresenta, o alinhamento à cultura é muito mais importante do que qualquer habilidade técnica, porque o técnico é muito mais tranquilo de desenvolver. Quando a gente pensa na PepsiCo, por exemplo, que é uma empresa extremamente vinculada à diversidade e ligada a esses tópicos, será que faria sentido a gente trazer uma pessoa que não se engaja com esse tipo de propósito ou que tem algum pensamento bastante oposto a isso? Então, a gente precisa sempre refletir, e isso é super considerado nos nossos processos, o alinhamento desse profissional àquilo que a gente acredita enquanto organização. Isso que a Ju falou tem tudo a ver com organização estudantil. Eu acho que quando a gente for ingressar numa OE, né, que a gente chama, pense qual que é o objetivo daquela OE e se você realmente quer estar ali porque você concorda com aquele propósito, porque você se vê trabalhando ali, porque aquilo vai fazer diferença para a sua formação, sabe? A gente sabe que tem inúmeras categorias de organização estudantil, então não entrem numa OE só para quero fazer parte de alguma coisa, não. Vejam realmente o propósito daquela organização, porque aí vai ficar muito mais fácil de vocês abraçarem a causa e se engajarem, né? Que a gente viu que é tão importante. E não só isso, né? De fazer algo que te faz bem, que te faz feliz. A gente geralmente está mais, a maior parte, pelo menos quando a gente trabalha, né, numa grande organização, a gente está a maior parte do tempo, eu convivo mais com a Júlia do que eu convivo com meu marido, por exemplo. De tanto, por conta do nosso dia a dia e tudo mais. Então, só faz sentido para mim, porque eu estou super alinhada a esse propósito. A gente acaba abrindo mão de muita coisa também, né? Quando a gente escolhe trabalhar. E precisa ser algo feliz, precisa ser algo que faça bem, precisa ser algo bacana, senão não faz sentido. Totalmente. Mais alguma coisinha aí, Brenda, pra gente? Não, tem um comentário aqui, ó, da Júlia. A Júlia disse que só queria dizer o quanto ela se orgulha em trabalhar com vocês. E que vocês ensinam demais. É outra Júlia, Júlia Campos. Saudade. Ai, saudade. Bonitinha. Viu como a gente falou que Ju tem um privilégio no processo seletivo? Ai, gente. Então, pessoal, se você se chama Ju, manda o currículo. E, gente, eu acho que falando um pouquinho de propósito, né, se é que eu posso dar alguma dica, eu acho que é muito interessante também a gente ter sempre um quadro de gestão à vista, né, pra gente mostrar realmente pro time sempre qual que é efetivamente esse propósito, nossa missão, visão, valores que a gente sempre tenta propagar muito dentro das organizações estudantis, né. É importante a gente se lembrar disso todos os dias, porque senão exatamente acaba caindo numa rotina que, querendo ou não, dentro das organizações estudantis a gente não quer que aconteça, né. Com certeza, Brenda. Eu tinha visto uma perguntinha sobre feedback aí, Brenda.
Então, ela foi feita já, né? Seria mais ou menos como que a gente pode dar feedbacks mais pontuais e tudo mais, mas eu acho que responderam bem já quando a gente falou da questão dos conflitos que não são produtivos. Então, a gente pode tocar. Beleza. Tem mais alguma pergunta por aqui? Eu encerrei minhas perguntinhas. Se tiver mais alguma do pessoal aí pra gente seguir. Tenho do pessoal. Falando um pouquinho de pandemia, né? Que é esse momento aí que a gente está vivendo, tudo muito incerto. A Beatriz, da Work Junior, e o Thiago, da Inloco Junior, perguntaram como que a gente pode fazer para motivar os funcionários da empresa nesse período de pandemia e como instigar um mindset de crescimento que diz respeito à resolução de conflitos. Posso ir com essa? Com certeza. Vocês imaginem uma organização aí com, enfim, mais de 10 mil funcionários e que a gente precisa manter a continuidade no negócio no momento em que todo mundo sempre em casa. Então, acho que além do desafio que a gente tem do nosso consumidor não estar mais lá consumindo um produto, que é um produto que, cara, é muito do impulso, você vai lá, você come, você não pede porque faz parte da sua cesta básica, né? Tira a parte de nutrição, obviamente. E além disso, como que a gente mantém os nossos promotores, que são aquelas pessoas responsáveis por fazer o abastecimento de gôndola, a gente mantém os nossos vendedores, que são aqueles carrinhos de Alma Chips que estão garantindo que chegue o nosso produto, enfim, no pequeno varejo, etc. Eu acho que a pandemia ensinou muito a gente, e assim, é um exemplo que eu vou levar pro resto da vida. Eu entrei na PepsiCo, acho que mais ou menos maio, junho, julho, a gente começou a falar sobre o The PepsiCo Way, que nada mais é do que a gente realmente dar nomes para os comportamentos, dar nomes pela forma como a gente vive, para a nossa cultura, assim. E o momento da pandemia fez com que isso se instalasse de forma, assim, incrível na gente. A gente realmente explorando muito The PepsiCo Way e, obviamente, do lado, indo com todas as proteções necessárias, implantando benefícios diferentes, trazendo flexibilização de diversas formas, de processos, enfim, etc. A gente conseguiu capitalizar muito essa nossa cultura de fazer acontecer com rapidez, de agir como dono, de foco no consumidor. E hoje a gente sente um cheiro, assim, de que o engajamento do nosso time está muito maior. Então, o que eu quis dizer com tudo isso? A gente tem que... o conflito sempre pode ser uma coisa positiva, mesmo na Covid. E hoje eu tive uma reunião com o nosso VP de vendas em alguns momentos, ele falou assim, cara, você sabe que a gente já teve guerras mundiais que marcaram, assim, gerações. Mas a gente nunca teve uma guerra em que o mundo inteiro estava nessa guerra como a gente está com o Covid. Porque não eram todos os países que estavam em guerra. E como que a gente está conseguindo tirar oportunidades disso? Claro que a gente tem muito ponto aí que precisa melhorar, etc, etc. Mas como que a gente tira disso tudo a motivação do nosso time e ele entender qual que é a nossa missão de fato? Existe uma missão social em empresas de alimentos, que é que a gente garanta o abastecimento dos nossos produtos para os nossos consumidores. Então, quando a gente consegue fazer relações desses obstáculos, desses problemas, dessas intempéries que a gente tem na vida, a gente consegue fortalecer um propósito, a gente consegue fortalecer uma missão e dessa forma a gente consegue construir times engajados. Então, definitivamente foi uma lição, assim, para mim. Em 10 anos de companhia, eu nunca tinha passado por um problema tão grande e que a gente tenha tido um resultado positivo ao mesmo tempo tão poderoso, assim. Muito bom. Temos mais perguntas, Andressa. Tem alguma coisa para falar? Não? Não, só ia lembrar o pessoal de preencher os formulários. Então, eles estão fixados aí nos comentários, tá, gente? Se vocês rolarem os comentários, eles também aparecem algumas vezes aí no meio, mas não se esqueçam de preencher. Eu só queria fazer um complemento com o que o Miguel trouxe, que por trás de tudo isso sempre está o foco no cuidar do outro, né? Da empatia, que acho que a gente está falando toda essa conversa, isso tem muito a ver. Então, acho que na realidade que a gente está pensando nessas organizações menores é entender como que está a realidade do outro nesse contexto, né? Qual que está sendo a dificuldade dele, talvez, para entrar numa reunião X horas, se ele tem outras demandas ali que ele está tendo que equilibrar, né? Ou se ele está tendo que se expor, né, por algum motivo, né, de trabalho, alguma coisa assim, está mais exposto. Então, eu acho que volta de novo também, que está muito dentro da nossa cultura, mas nessas organizações, mesmo que isso não esteja tão claro, sempre voltar para o cuidado e para a empatia com o outro, né? Entender a necessidade, o que está acontecendo do outro lado aí da câmera, né? Se ainda está nesse momento virtual, que eu acho que também faz muito sentido. Boa. Perguntaram também como a gente pode ensinar o time a conflitar de forma positiva e produtiva.
A gente trabalha aqui muito, né, quando a gente fala de movimentar competências, desenvolver competências, o adulto ele aprende não só numa teoria. Então a gente, como eu comentei, tem diversas teorias. A gente trouxe uma aí que eu acho que pode ajudar a pensar algumas coisas diferentes, mas tem diversas teorias disponíveis aí no mercado para que as pessoas se aprofundem. Mas nada como a prática, né? Eu acho que muito disso é a prática. A gente fala da metodologia 70-20-10, né? Então 10% só é o aprendizado formal que a gente vai ter em treinamento, workshop, webinar. Os outros 20% a gente está falando muito de troca. Então, esse tipo de sessão onde a gente tem troca, eu ouço práticas que outras pessoas estão fazendo, eu conto das minhas dificuldades para alguém, seja num processo formal de mentoring coach ou dentro de um grupo mesmo, né? Que eu compartilho isso para a gente se ajudar e principalmente vivendo isso. Então, eu acho que praticar aquilo que a gente falou e exercitar esses conflitos positivos, né? Se possível, criando essa relação de confiança para poder receber o feedback quando não tá bom e fazer os ajustes necessários. Eu acho que o lifelong learning é isso, né? Você viver aprendendo, se desenvolvendo, se desafiando e buscando o próximo step aí que você quer. Então, acho que é um conjunto. Legal. O Matheus Pires perguntou também se fazer um fit cultural dentro da organização estudantil seria de extrema importância para que a longo prazo a gestão de conflitos cesse, né? Para que a gente não tenha mais esses conflitos. Com certeza, né? Super, acho que a Ju trouxe bastante aí, né? Quando a gente fala de processos seletivos, Ju. Eu acho que é de extrema, é fundamental, na verdade, observar esse fit cultural, assim como a gente observa nos processos de seleção, né? Isso para minimizar os conflitos negativos. E isso também vai potencializar os conflitos positivos, né? Aquilo de ouvir, de falar sem medo, de conseguir expor sua opinião e de ter a certeza de que o outro também vai te ouvir. Isso é fundamental. De novo, quando a gente olha para as grandes organizações, a gente para de contratar só pelas competências técnicas e a gente passa a contratar, sim, olhando esse fit cultural, porque no fim do dia é isso que vai motivar, é isso que vai engajar e é isso que vai fazer com que a organização tenha sucesso. E acho que fit cultural não é contratar todo mundo igualzinho. Não, né? Também é importante reforçar, porque a cultura é um pouco disso que a gente falou, né? De um propósito, algo que eu me identifico, comportamentos, né, que são valorizados, mas a diversidade, e a gente também tem isso muito no nosso DNA, é o que alavanca aí o negócio para pensar diferente. Então, acho que é também importante, assim, quando a gente fala contratar com fit cultural, né, contratar todo mundo igualzinho, né? É contratar pessoas que estejam com esse alinhamento de ideais, de valores e de propósito, mas com perfis e ideologias e coisas diferentes para agregar nessa construção. É super importante, Gil, porque a gente tem a tendência de contratar ou de buscar pessoas que são iguais a nós mesmos, né? E isso acaba empobrecendo a experiência. A gente precisa, sim, de pessoas diversas para que a gente possa evoluir. Os pensamentos diferentes, as opiniões diferentes é o que vai ajudar nesse desenvolvimento. E esses conflitos positivos que vão ajudar nesse desenvolvimento. Então, excelente ponto, Ju. Muito bom. E aí, passando um pouquinho para essa parte, né, de processo seletivo em si, o Matheus perguntou se vocês têm alguma dica mesmo para identificar valores durante o processo seletivo. Super. Os processos de seleção, geralmente, eles são baseados nessas competências, né? Nas competências e nos valores na verdade, nos valores da organização e em entrevista por competências. É super importante entender quais são esses valores e, a partir desses valores, criar perguntas que demonstrem se as pessoas também têm esses valores. Aqui na PepsiCo, por exemplo, para cada um dos valores que a gente tem aqui na empresa, a gente cria questionamentos que vão nos ajudar nessa avaliação desses comportamentos. Então, tudo começa, ou todo tipo de trabalho aí na construção de um processo de seleção tem que começar na cultura.
E tem que começar nesses comportamentos para que a gente consiga desdobrar isso e identificar nos candidatos o quanto eles apresentam ou não. Sempre com dados efetivos. Então, não é o que você acha de agir como um dono. O que você acha de ser protagonista? Não é isso. Geralmente, me conte uma situação em que você precisou tomar frente de uma atividade que não era sua, porque você consegue identificar efetivamente se aquela pessoa teve uma atuação efetiva, qual foi o resultado daquela atuação, o que a pessoa fez efetivamente para chegar naquele resultado. E aí avaliar o quanto aquilo está alinhado ou não ao que a organização está buscando. Legal. E aí, para finalizar mesmo, o Jorge perguntou o que a gente pode fazer para ter uma boa entrevista de emprego. Já está tentando garantir a vaga. Primeiro começa entrando no site, não, brincadeira. Chamando Júlia. Vamos lá. Na verdade, acho que a principal dica que eu dou como uma profissional de Talent Acquisition é seja você mesmo. A gente sempre busca a receita do bolo, né? Buscar entender, nossa, mas se me perguntarem uma qualidade e um defeito, eu vou falar que eu sou ansioso e que eu sou perfeccionista. Não, gente, não existe isso. Ai, meu Deus. Primeiro porque esse não é mais o foco das entrevistas e segundo porque eu bato na tecla, a gente precisa de alinhamento. A gente precisa garantir que aquilo que você acredita é a mesma coisa que a organização acredita, que a forma de trabalhar da organização vai de encontro com os seus valores e que você também se sinta motivado com o propósito. Então, o primeiro ponto é ser você mesmo. Mostrar aquilo que você tem para oferecer para a organização, aquilo que você acredita, aquilo que você pensa. E é isso que vai garantir o sucesso da sua entrevista. Tecnicamente, os outros pontos é sempre buscar entender sobre a organização que você está concorrendo, prestar bastante atenção no que esse recrutador está perguntando e trazer dados reais, né? Então, realmente conta o que aconteceu com você. Muita gente eu ouço dizer que, poxa, mas eu não fui aprovado num processo de seleção porque eu falei a verdade sobre um conflito que eu tive. Gente, são vários elementos que a gente avalia durante um processo de recrutamento e seleção. Não é uma resposta sua de uma situação específica que vai invalidar o processo como um todo. Muito pelo contrário. Se você foi honesto, se você teve fit com a cultura da empresa, se você tem os capabilities técnicos também, sem dúvida nenhuma, aquela vai ser a vaga para você. Só que se algum desses pontos está desalinhado, muitas vezes é melhor que você não passe naquela entrevista, porque, de novo, a gente quer pessoas que estejam engajadas com propósito e que estejam felizes também, né? A gente celebra o sucesso porque a gente quer que as pessoas tenham esse ambiente positivo. E se isso não está alinhado, não vai fazer sentido e eu garanto que vocês não vão ser felizes. E nesse sentido, Gil, acho que é importante também, lembra que a gente falou no começo que hoje, cada vez mais não é só de um lado que contrata, né? O funcionário, o candidato também escolhe. Então, leve as suas perguntas. Se não ficou claro no site da empresa, se não ficou claro na descrição da vaga, o que a posição está pedindo, pergunta para o recrutador, pergunta para o gestor, porque, de novo, não adianta você ser aprovado se não faz nenhum sentido ou se você não faz ideia do que você vai fazer quando você sentar ali na cadeira. Então, eu acho que também uma dica que eu dou é faça as perguntas que você sentir necessidade para ter clareza de que realmente aquela é uma oportunidade que faz sentido para você. Eu tenho... E é super engraçado você falar isso, porque toda vez que um candidato participa de um processo de seleção aqui na PepsiCo, a gente tem um kit de orientação sobre a entrevista, que fala bastante sobre aonde você encontra as nossas informações, qual é a estrutura da nossa entrevista. E a gente ama falar sobre a PepsiCo. Acho que vocês perceberam um pouquinho, né? A PepsiCo é realmente uma empresa apaixonante. E toda vez que vocês perguntam para os nossos recrutadores, a gente realmente fica feliz, porque a gente gosta de falar, a gente tem orgulho de tudo que a gente faz aqui e faz super sentido vocês tirarem as dúvidas, questionarem, seja sobre cultura, seja sobre atividade da posição, seja sobre qualquer coisa que vocês tenham essas dúvidas. Muito bom.
Eu adicionando um pouquinho aí, Vedova, eu acho que tem um lance muito interessante que é abusem do networking de vocês no sentido de entender, de conhecer pessoas ou pessoas que conheçam pessoas que já trabalharam naquelas organizações para as quais a gente vai aplicar. Isso é muito bacana, e isso realmente vai trazer para ti uma realidade de como que é trabalhar, de como que o conflito é gerenciado, de como que a carreira acontece, de como que é a tua proximidade com o gestor, qual que é o código de liderança, qual que é a missão, propósito, enfim. Esse é um outro conselho que eu dou. A vida como ela é, né? Exato. Acrescentando. E se não conhecer ninguém, a gente tem vários sites aí que também ranqueiam e que trazem as opiniões, né, dos funcionários, e são opiniões bem orgânicas e bastante verdadeiras. Então, eu sugiro que vocês também busquem essas possibilidades. Se bem que existe uma teoria, né, que a gente está só a 6 pessoas distantes até do presidente dos Estados Unidos, então acho que vocês vão conseguir usar aí o networking de vocês. Eu acho que complementando isso que o Miguel falou, né, é importante vocês tentarem criar relacionamento com as empresas antes do momento de recrutamento, né? Então, não esperar você precisar procurar um estágio para entrar lá num site de vagas e sair procurando todas as empresas que você vê pela frente, né? Então, entenda o negócio das empresas com antecedência, a cultura também, né? Então, até isso que a gente tenta fazer aqui na Empower, né? Fazer com que vocês se relacionem com as empresas e saibam se elas têm a ver com vocês ou não, bem antes do momento de vocês buscarem uma oportunidade de emprego, né? Então, acho que isso é super importante. Super, Andressa. Eu reforço, gente. Sigam a nossa página no LinkedIn, a gente tem Facebook, a gente tem o PepsiCo Careers no Instagram. Então, acessem aí as nossas redes sociais, porque lá tem muito conteúdo bacana. E tem várias outras formas de conhecer a PepsiCo também. A gente tem na próxima semana, se eu não me engano, um papo aberto em que os nossos jovens são super convidados, vocês todos estão convidados para falar um pouco sobre diversidade com o patrocínio de Doritos Rainbow, que é um dos nossos produtos aí que apoiam a causa. Então inscrevam-se, vai ser um bate-papo super bacana e bastante rico. Muito legal, o pessoal vai gostar do convite aí, Ju. Gente, eu adorei nosso bate-papo, acho que vocês trouxeram dicas muito especiais para o pessoal. Então, Júlia, Juliana, Miguel, muito obrigada por terem aceitado esse convite. Espero que vocês também tenham gostado tanto quanto a gente. Já acabou, Andressa? Pode ficar aqui continuando, sem problema. Eu queria agradecer também o pessoal das organizações estudantis que solicitaram esse tema, né? Solicitaram esse webinar. Como eu mencionei, é um tema muito relevante que o pessoal tem dificuldade de lidar, né? Então, nada como trazer pessoas que vivem isso no dia a dia nas grandes companhias, como é o caso da PepsiCo, para ajudar eles nessa resolução de conflitos, né? Então, não sei se vocês têm alguma palavra final aí, pessoal, antes de eu dar alguns recadinhos. Eu queria agradecer o convite, foi super especial também participar aqui. De novo, trazer um pouquinho do que a gente vive, mas mais do que conteúdo, eu acho que é trazer insights, sabe? De coisas que, sem dúvida, eles vão aplicar aí no dia a dia. Então, se a gente conseguir fazer um pouquinho de diferença na vida de vocês, na organização de vocês, eu já estou super feliz. E obrigada pelo espaço aí, foi muito legal participar. Super, Ju, faço das suas palavras as minhas. Gente, super obrigada. Conto com vocês nas nossas redes. A gente também tá no LinkedIn, adiciona a gente. E espero realmente que vocês aproveitem essas dicas, porque a gente vivencia isso todos os dias, né? E a gente sabe que existe a possibilidade de sempre alcançar algo além. Então, espero que vocês alcancem esse algo além e que a gente possa ter contribuído um pouquinho com isso. Então, obrigada. Agradeço também, gente. Faço das palavras das duas as minhas. Agradeço o convite de vocês. Babi, que convidou a gente, que também trabalha na Pepsi, que faz eventos incríveis. Babi maravilhosa. Para vocês mergulharem na nossa realidade de fato, aproveitem bastante. Estamos à disposição. Eu acho que colaborar nesse momento é muito importante. E assim, se a gente não pensar no próximo, não tem sentido a gente permanecer por aqui, assim, né? Conflitem muito positivamente, espero que a gente tenha ajudado e sejam felizes. Muito sucesso para todo mundo que se conectou e para vocês que organizaram.
Muito legal, gente. Obrigada. Queria falar rapidamente como vocês, como organizações estudantis, podem solicitar outras ações, como esse webinar que foi solicitado para a PepsiCo. Então, JP, a gente já está com os slides aí? Beleza. Então, pessoal, na plataforma Empower, vocês têm as páginas das empresas mentoras. Então, vocês estão vendo aí a página da PepsiCo. Através dessa página, vocês conseguem solicitar diversos tipos de ação de relacionamento. Então, a gente tem agora várias ações online disponíveis, né? Então, webinars como esses, temos treinamentos online, mentorias, além das ações presenciais, né, que agora não estão rolando, mas que em breve a gente espera que elas voltem, se tudo der certo, são as palestras e visitas técnicas. Então, tendo a sua organização estudantil cadastrada na plataforma, vocês conseguem fazer essas solicitações, certo? Lembrando que nos comentários a gente tem as redes sociais da PepsiCo, como a Ju comentou, e as da Empower também. Não se esqueçam de preencher os links, tá? De certificados e de feedback. E eu tenho um recado final, pessoal. Na verdade, é mais um convite. Vou aproveitar a onda dos convites aí que vocês fizeram para a live do Doritos. E eu vou fazer um convite para o nosso próximo webinar, que é um webinar especial. Porque ele é um webinar em que vocês são gestores, né? Então, basicamente, nós traremos representantes de organizações estudantis da nossa rede para falar um pouquinho sobre o que as OEs têm feito para gerar resultados, principalmente nesse momento de dificuldade, né? Que a gente está trabalhando à distância. Então, como a gente consegue continuar gerando resultados mesmo nesse cenário. Então, a gente vai ter a participação da UFABC Rocket Design, da Leve Consultoria, que é uma das OEs que está, inclusive, solicitando esse webinar de hoje da PepsiCo, e do CAEC da USP Lorena. Então, pessoal, se vocês quiserem participar desse próximo webinar, o link de inscrição também vai estar aí nos comentários, tá? E a gente também está fazendo divulgação nas nossas redes sociais e pela newsletter também que a gente enviou a todos os membros da nossa rede. Tá bom, pessoal? Então, fica o convite, espero que vocês tenham gostado do webinar de hoje e muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada, gente.